uma alegria vê-los. Eu sei que vocês estiveram de férias. Nós também, né? Nós também. Não escutam ao fundo, pois não? Escutam? Ok, já está melhor também. Obrigado. Vamos acompanhar a leitura do livro Fonte Viva. Vamos escolher uma lição que Emmanuel nos esclarece, buscando versículos do Antigo e principalmente do Antigo Testamento e principalmente do Evangelho. O título é Diferenças. João coloca aqui uma afirmação de Jesus em que diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Bela identificação. Simples assim, né? E Emmanuel comenta: nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão. Exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. Há temperamentos ardorosos que se impressionam da tribuna através de preleções eruditas e comovedoras, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe o permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amado. Vamos unir os nossos pensamentos, nossas emoções, porque hoje é um dia muito especial. Especial porque nesta manhã procuramos o nosso Mestre, a luz maior de nossas vidas, mesmo quando ainda assim não compreendemos, ou até porque as dificuldades nos perturbam as emoções e entendimento, mas é um facto. Jesus, o nosso Mestre, é a verdadeira luz que nos orienta para a paz e a real felicidade. Colocando-te em nossos pensamentos, querido amigo, deixamos que nossas emoções acolham o teu abraço, amigo. É tão bom ter-te como nosso irmão mais velho, como aquele que buscamos com segurança. E como esse é o nosso desejo, Jesus,
sentimos que as tuas bênçãos se derramam sobre este ambiente, sobre cada um de nós. E nós buscamos a sintonia para acolher e fixar o sentimento da paz e da harmonia em nós. Uma coisa nos felicita muito, é saber que o teu amor se expande e que aquilo que resolvemos acolher nesta manhã, em muito boa verdade, se espraia por todo o nosso orbe, o nosso querido planeta. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que nos dedicas, por nos ensinares o caminho para buscar o Pai. E neste clima de paz, desejamos também que aquilo que produzirmos de bom beneficie a nós, sim, porque aqui estamos, mas há muitos irmãos nossos que necessitam de renovar a esperança, de sorrir para a vida. Assim iniciamos o singelo encontro desta manhã. Que a tua paz permaneça conosco, Jesus. Eu não sei porque vocês estão mais luminosos hoje, né? As férias fizeram bem, não fizeram? Nota-se uma leveza, está maravilhoso. Sejam muito bem-vindos. Quem está a vir a casa pela primeira vez? Ninguém? Muito bem. No final estamos sempre disponíveis, está bem? Para alguma questão que queiram colocar, sejam à vontade. Eu vou começar por notícias. Tudo bem? Sim? Eu sei que vocês estavam aqui numa harmonia e eu atrapalhei, não foi? Eu posso sentar lá outra vez, ao fundo. Okay? Então vamos aqui às notícias, mas antes, reforçar esta ideia. Ela é tão densa e tão poderosa na nossa vida que nos leva a questionar querem coisas grandes, decisões grandes ou pequeninas. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Consciência. Né? Muito bem. Então, relembrando, Biblioteca Francisco Xavier, disponível. Eu sei que depois deste estudo, no final, vocês vão querer levantar um livro ou outro. Está bem? A Carolina está preparada. Hoje ela está ali vai estar na última sala à direita. É a biblioteca itinerante. Tudo bem? Lembrar que isto está a ser gravado e temos um canal que é das Casas Francisco Xavier, que podem aceder. Alguma dúvida que tenham ou querem encaminhar para alguém, por favor, é só se inscrever e recebe as notificações. Está bem? Normalmente, quando vocês escutam os youtubers, o que é que eles dizem? Não esqueça de deixar um like. Não é? É sempre assim, certo ou não? Estou enganado. Soa-vos naturalmente? Não? Não? Só que deixem um like se gostarem mesmo. Está bem? Okay? Depois, temos a página do Facebook, onde podem acompanhar as notícias, quando é que vai surgir um evento, quando vamos modificar alguma tarefa, algum horário. Vocês podem ir acompanhando, porque as informações são comunicadas, vamos dizer assim, através daí. Tá bem? Então, podem... então, no YouTube, o que é que a gente faz? A gente se inscreve, não é? E no Facebook, o que é que a gente faz? Não gosta. Segue. Okay? É só para saber se vocês estão atentos. Okay? Muito bem. Hoje termina a Feira do Livro. A Feira do Livro vai terminar às 9 horas, às 21, é isso? Hoje abre às 11. Hoje é o último dia. Portanto, temos lá uma representação da Federação Espírita Portuguesa que está a ser organizada aqui, esse ponto de venda, pela União Espírita da região do Porto. Tudo bem? Estamos lá. Quem quiser, já sabe. Pode visitar a Feira do Livro e dar o seu testemunho. Tudo bem? Pode ser? Então, a partir das 11h30, mais ou menos, podem ir. Está bem? Estou a brincar. A falar sério. Muito bem. Isto já está a andar sozinho, é a impressão? Casimiro, já agora é o stand número 106. Obrigado, Carlos. Stand 106. Já agora, o ano passado, nós entrávamos, não é, na parte principal do pavilhão Rosa Mota e íamos ao fundo, do lado direito, um pôr do sol maravilhoso, quem quiser ao fim do dia. É único, lindíssimo. Quem não foi, olha, aproveita.
É o mesmo local? Não. Onde é? O ano passado era na Avenida das Tílias, exatamente nesse local de eleição. Este ano, em plena Avenida das Tílias, a certa altura, digamos, há uma derivação para um pequeno bar e o lago, e há ali 5 ou 6 pavilhões. É um bocadinho ao lado, mas é amplo e também está visível, é o número 106. Ok, tem lá os pavões ainda? Pavões, galos, galinhas, patos, gansos. Ou seja, vão ver coisas da espiritualidade em meio à natureza possível na cidade. Tudo bem? Então, Feira do Livro, hoje é o último dia. Quem não foi, aproveite para dar o seu testemunho. Muito bem. Eu penso que aqui, pois, está aqui invertido um slide. Vamos passar este. Estamos a estudar o livro dos médiuns. Cujo... tem que deixar esta. Não, vou deixar aceso. Hoje é interessante. Nós vamos iniciar um novo capítulo, que é das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Qual é a questão aqui? Primeiro, para um trabalho desta natureza, um estudo que vamos fazer em conjunto. Isto é uma conversa. Espera aí, eu sou frequentador da casa espírita, não sou trabalhador. Se sou trabalhador, necessariamente não estou ligado à parte mediúnica. Eu até simpatizo com a doutrina espírita, mas não me considero espírita. Também acontece, não é? Normal. Das perguntas que se podem fazer aos espíritos, por que isto é importante? Está aqui uma pergunta, não está? É interessante olhar para o nosso passado e verificar que, até no Antigo Testamento, e em vários livros de caráter religioso, até filosófico outrora, a espiritualidade esteve sempre presente. Entretanto, por um mecanismo de receio nosso, ou falta muitas vezes de coragem de perceber se existe uma coisa, eu preciso conhecê-la, o que nós fizemos ao longo do tempo foi ter um certo medo e entregar essa responsabilidade para determinadas pessoas que, tendo alguma mediunidade, eu vou falar aqui sempre da forma da mediunidade correta, ou seja, correta no sentido de é mesmo mediunidade, não do embuste, que é muito fácil também de se fazer. Mas falando de coisas sérias, ou seja, não vamos estar a buscar o engano, então, nesses tempos, o que é que se fazia? Montava-se tendas, colocava-se uma série de adereços para criar ruídos, para que as pessoas entrassem num ambiente, eu estou a falar de tendas, podem ser casas ou escritórios, seja como for. Uma série de adereços, e muitos deles causando em nós a insegurança do desconhecimento. Com figuras, com lantejoulas, seja como for, com estatuetas, com velas e uma série de adereços, que no final acabam por nos colocar em ambiente, para nós, de certa forma, desconfortável, mas que dá o domínio para a pessoa que está à frente de uma consulta, seja, vou usar só esse termo, né? De uma consulta, e vai nos deixando, de certa maneira, desconfortáveis. Porquê? Porque nós não sabemos, na realidade, o que está a acontecer, não vemos, e ainda por cima saímos com a certeza de que somos completamente ignorantes e a outra pessoa domina todo o processo. Isto foram-se passando séculos. Moisés, inclusive, proíbe a busca dos adivinhadores e adivinhadoras, das bruxarias e por aí fora, das pitonisas, né, que era o termo que se utilizava mais naquela altura, para dizer, não é para consultar, é proibido. Deus proíbe a consulta a esse tipo de situações. Por quê? É fácil perceber que na altura Moisés, como um legislador humano, ele apercebia-se claramente de que as pessoas o que faziam? Deixavam de ter a sua responsabilidade, começavam a dar dinheiro e andavam, no fundo, a querer saber da espiritualidade questões para a sua vida. A partir daí, até com interesses escusos, menos positivos, de querer fazer o mal ao próximo ou querer ter coisas do outro, na cobiça, na inveja, num ato até covarde, porque no fundo a pessoa não se mostra e utiliza terceiros para fazer atividades da espiritualidade que não domina, mas quer beneficiar desse processo. E as coisas foram se passando. Daí ainda hoje, eu sei que nunca aconteceu convosco, não conhece ninguém assim, mas ainda hoje acontece muito
Olha, vamos falar aqui sobre espiritualidade. O espírito, nem pensar. Morte, nem quero falar sobre isso. Como se a morte não fosse uma realidade. Não fosse uma prática da nossa vida. Como se eu, como cristão, que acredito na vida para além da morte, eu disse uma coisa certa? Disse, não disse? Como cristão, acredito na vida para além da morte. Tudo bem? Depois posso variar, como católico, como evangélico, por aí fora, ou como testemunha de Jeová, seja como for, o que vai acontecer do lado de lá. Isso pode variar, mas eu acredito na vida para além da morte. Espera aí, se eu acredito na vida para além da morte, para onde é que eu vou? O que é que vai acontecer? Só que nós fugimos dessas perguntas e muito mais das respostas. Por quê? Justamente pelo receio do desconhecido. Mas nós só vencemos o medo das coisas quando as conhecemos. Jesus foi muito claro conosco. Jesus falou da reencarnação de forma explícita. Houve momentos no Evangelho em que ficou claro um exemplo, o exemplo da própria reencarnação, dando nome às figuras. Então nós, como cristãos e conhecedores minimamente do Evangelho, sabemos que Jesus foi muito claro. E ainda assim, não nos apercebemos que aí estava uma mensagem de Jesus para que nós procurássemos saber dessas coisas. Deixamos-nos alimentar com o quê? Com o medo, de uma forma geral. Ora, quando chegamos a esta altura, que ano é que nós estamos? É só uma pergunta de despiste, para ver se estamos todos bem. 2024? Oh, 2024, passaram cerca de 2000 anos do esclarecimento de Jesus e nós, como cristãos, ao longo dos séculos, fomos alimentando o medo. E esquecemos que Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é libertar da prisão, do cárcere físico, e sim emocional. Porque sem medo, nossa vida ganha outra dimensão. Nós começamos a perceber melhor onde estamos, por que as coisas acontecem, o que Jesus, o que Deus, o que a vida espera de nós diante dos factos. Não é por sermos espíritas ou cristãos ou muçulmanos, seja o que for, que nós não vamos ter dificuldades. Todos vamos ter dificuldades. E ainda hoje nós fugimos das dificuldades. Quando a lógica será, quando conhecemos o porquê que estamos na Terra, é buscar ferramentas e instrumentos para atuar, não é lutar contra, atuar sobre as dificuldades. E isto é profundamente libertador. Então, quando nós chegamos a este ponto, que perguntas se podem fazer aos espíritos, nós já reparamos quantos patamares já subimos para chegar aqui? Ou seja, eu já não estou a questionar se há espíritos. Eu já não questiono se há reencarnação. Nada. Eu já cheguei nesse patamar. O que eu posso perguntar para os espíritos? Tenho uma conversa destas, ou tenhamos, com uma pessoa ou descrente, ou que, embora tendo religião, peça muitas vezes para... eu queria muito uma comunicação de um familiar meu. E o familiar aparece e a pessoa fica assustada. Né? Em casa, já viram? Ui, cruz credo. Então, experimentem fazer uma questão destas, ou conversar sobre esse tema com quem desconhece. Olha, eu estava aqui a pensar que perguntas é que eu posso fazer para os espíritos. Já repararam o quanto a gente vai ter que andar para trás na conversa para chegar até esse ponto? Dá para fazer contas, não? Então o que nós estamos hoje a fazer aqui, em 2024? A colocar questões dessas sem o menor receio, com naturalidade. Estamos a demonstrar a nossa evolução no conhecimento espiritual. Logo, Jesus também diz: e vós, discípulos, que conheceis estas coisas, que fazeis de diferente? Aonde? Em casa, na rua, no trabalho. O que nós fazemos de diferente? Então é muito interessante. E nós estamos aqui hoje, nesta manhã. Olha quanto é que nós já andamos. Pensemos um bocadinho nisto. Pensemos em nós eu sei que alguns já nasceram em berço espírita, portanto é natural. Mas quando do momento em que nós começamos a estudar verdadeiramente a doutrina espírita, o quanto é que nós já nos modificamos? O quanto é que já libertamos de amarras para chegar a fazer ou estudar este tema, conversar sobre ele? Então é maravilhoso. Independentemente do estudo
tratar da comunicabilidade, ou seja, da mediunidade, que é o livro dos médiuns, isto é muito bom para nós. E vamos conversar um pouco sobre isto. O que é que vai acontecer? Este é um tema simples, muito racional e emocional. As relações estão aí. Só que é um caráter didático de Allan Kardec. Então nós vamos ler isto com esta percepção muito clara. É que nós já demos muitos passos para poder falar sobre isto. Tudo bem? Amigos comandantes? Então lá. Estou aberto a perguntas. Está bem? Retaliações também. Não, retaliações fechou às 9, não foi? Retaliações também. Estamos à vontade. Só, se alguma coisa não ficar clara, perguntem. Até porque o tema está ali. Das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Se alguém não sabe, eu sou um espírito. Está bem? Apresento, eu sou um espírito. Tudo bem? Concordam ou não? Sim. Sim? Okay, então vamos lá. Allan Kardec. Observações preliminares. Antes de irmos para as perguntas que podem ser feitas, ou melhor, que são mais adequadas, nós podemos fazer o que quisermos, não é? Allan Kardec vai lançar algumas ideias. E é isto que vamos conversar um pouco. E perceber que já conseguimos falar sobre isto sem precisar andar muito para trás. Nunca será excessiva a importância que se dê à maneira de formular as perguntas e ainda mais à natureza das perguntas. Duas coisas se devem considerar nas que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. A forma e o fundo. Duas coisas para se considerar. Ainda há outra, mas Allan Kardec, dentro dessa estrutura, vai dividir aqui. Então, pelo que toca à forma de comunicar com os espíritos, eu estou a falar aqui a forma de comunicar com os espíritos, certo? Alguém tem alguma dúvida do que é que estamos a falar? Como é que estamos a comunicar com os espíritos? Através de quê? Pensamento. Eu não ouvi mesmo, desculpa. Linguagem verbal. Linguagem verbal, sim. Mas como é que está a acontecer? Através do médium. É através do médium. Ou seja, eu estou num ambiente e tenho um médium. Tudo bem? Como é que ele pode me responder as perguntas? Conforme sabe. Não. Como? Qual é o mecanismo? Médium também. É através do médium, mas como? Ou através da escrita ou através da psicofonia. Ok. Ou falar ou escrever. Tudo bem? É só para sabermos que estamos todos no mesmo ambiente. E estamos a falar de um trabalho na área da mediunidade. E muito bem, eu percebi aqui, não fixei bem, que isto em boa verdade se transpõe para a nossa vida. Okay? Transpõe-se para a nossa vida. Aqui é concreto. Reunião mediúnica, obtenção de informações. Esse é o raciocínio. Nós podemos transpor isso e vamos falar mais à frente. Okay? Isso é só para saber do que é que estamos a falar. Então, pelo que toca à forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as questões complexas. Mas outro ponto, não menos importante, a ordem que deve presidir a disposição das perguntas. Quando um assunto reclama uma série delas, é essencial que se encadeiem com método, de modo a decorrerem naturalmente uma das outras. Preparação. Vou para uma reunião mediúnica, sei quais são os objetivos da reunião. Os espíritos, nesse caso, respondem muito mais facilmente e mais claramente do que quando elas se sucedem ao acaso, passando sem transição de um assunto para outro. Esta razão porque é sempre muito conveniente prepará-las de antemão, salvo o direito de, durante a sessão, intercalar as que as circunstâncias tornem necessárias. Olha o detalhe interessante. Isto vale para tudo, até para os estudos que se fazem na casa espírita na nossa vida. Repare o detalhe. Sucedem ao acaso. Às vezes nós estamos num estudo ou preparando um trabalho, seja como for, e as coisas surgem na hora. Tudo bem, pode surgir, intuição é para fora. Mas há um preparo. Esta coisa normalmente que nós fazemos, que é, olha, lembrei-me disto, daquilo outro, e vai saindo do tema. Por quê? Porque a nossa mente não para. Ora, o que ele está a dizer é seriedade, prepara o seu estudo, o que pretende saber dos espíritos. Simples assim. Essa é a racionalidade de Allan Kardec. Porque o que é que acontece? Muita gente ia para aqueles saraus em Paris e por este mundo afora para falar com os espíritos. Então tinham as mesinhas girantes,
faziam perguntas, toda a gente se divertia, mas não tinha um caráter sério. Era só para a diversão. Então não havia essa preocupação de ter uma lógica de ideias e aprender com o processo. As pessoas pegaram uma coisa, nós pegamos uma coisa tão séria que é a comunicabilidade com os espíritos, com grandes consequências, e andávamos assim, tipo, como se fôssemos crianças, a descobrir um balão de gás, né? Sobe, solta e por aí fora. Mas não pensamos porque é que o gás hélio ele tem uma densidade menor, por isso que quando ele é colocado no balão ele sobe e enfrenta, digamos que a gravidade, mas é por uma questão de influxo. E isto é diferente, ou seja, um cientista, uma pessoa séria no assunto, vai querer perceber porque é que o balão sobe. Nós, como crianças, não. Queremos é nos divertir. Tudo bem? Allan Kardec levou o assunto para a seriedade. Ok? Isso não faz ninguém mal, hein? Tudo bem? Então vamos lá. Para além dessa vantagem, né? Além de que a redação será melhor quando feita prévia e descansadamente, esse trabalho preparatório constitui, como já dissemos, uma espécie de evocação antecipada a que pode o espírito ter assistido e que o dispõe a responder. O capítulo das evocações já foi tratado, né? Então, imagine o seguinte, eu já tive uma experiência dessas, a mim marcou, foi muito interessante. Nós estávamos numa reunião mediúnica, e eu venho fazer um pedido, por um determinado caso, que já não me recordo qual era, e não fiz o apontamento por escrito, e coloquei para fazer radiação e por aí fora, mas estava na minha mente, era o momento, eu pedi. E quando peço, vem um atendimento espiritual, alguém que estava necessitado, que acompanhava, e depois vem o benfeitor. Nós agradecemos, e ele disse assim, por acaso pensais que nós não apontamos do lado de cá? E aquilo gravou, por quê? Repare, nós estamos num atendimento fraterno, ou estamos aqui a conversar com alguém. Quem é que nos está a ouvir aqui? Os benfeitores espirituais. E nós o que é que fazemos? Registros e apontamentos por uma questão de organização nossa. E que é bom que se faça para que a nossa mente e o nosso trabalho tenham um rigor e uma sequência. Agora, os benfeitores espirituais, eles nos acompanham. É exatamente o que ele está aqui a dizer. No dia em que eu vou preparar um trabalho para apresentar, discutir, conversar, seja como for, os benfeitores espirituais já sabem qual é o tema, o que é que provavelmente irá acontecer, por onde encaminhar e por aí fora. E isso não deixa de ser uma evocação, porque eu estou a pedir auxílio, e às vezes não é pela palavra. Basta a vontade de buscar algo de positivo, logo a sintonia será com o espírito superior, e eles estão a ser evocados. Perceberam a ideia? Ou seja, se eu chegar e for estovado, e for fazendo as coisas sem preparação, não é tão fácil, não é tão simples. Às vezes o trabalho vai decorrer mais pelo mérito de quem vai receber do que quem vai fazê-lo. Tudo bem? Agora, se o preparamos antes, as coisas fluem melhor. Naturalmente. Simples assim. Até agora foi dito alguma coisa que nós não saberíamos até de uma organização terrena? Sim ou não? Não. Faz parte. E isto vai nos modificar alguma coisa. Tá bem? Ainda vamos chegar lá. É de notar-se que muito frequentemente o espírito responde por antecipação a algumas perguntas, o que prova que já as conhecia. Bom? Isso é maravilhoso, gente. Sorriam. Já viram? Nós estamos a fazer uma coisa boa, a preparar. Nós já estamos a ser beneficiados. Isso é maravilhoso. Até aqui era a forma. Né? Ou seja, o cuidado e por aí fora. Agora, o fundo. O fundo da questão exige atenção ainda mais séria. Porque uma questão é técnica. Percepção e por aí fora. Mas o fundo, ainda mais séria. Porquanto muitas vezes, a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Algumas há que os espíritos não podem ou não devem responder por motivos que desconhecemos. Será, pois, inútil insistir. Isso é de uma riqueza. Sabe que isso acontece muitas vezes? A gente está a ler e pensa assim, está ali uma nota. Não, acontece muitas vezes. Vamos conversar com uma entidade através do fenômeno mediúnico. E a entidade, nós perguntamos o nome. Mas quando perguntamos o nome, não é para saber se é uma figura. Não, é para ser um trato. Né? Olha, qual é o seu nome? Ah, é Joaquim. Joaquim, meu irmão, meu amigo. Está a ser bem recebido. Vamos cuidar de saber o que necessita, como é que se sente. Tratar pelo nome. É do dia a dia. Mas há espíritos que dizem, olha, não me convém dizer, não quero dizer, ou subtilmente, ora, por agora não é importante o nome.
A última coisa que se deve fazer é insistir para buscar o nome. Por quê? Porque se não é para dizer, não é para dizer. Continua-se a tarefa, a relação. Mas se o espírito quer ficar anónimo, deixa estar. Corre-se o risco de sermos deselegantes e ainda por cima termos uma resposta que não é verdadeira, o que nos confundirá mais tarde. Okay? Então, o fundo da questão é importante, sabendo que os espíritos muitas vezes podem ou não responder uma questão, ou porque desconhecem, ou porque não querem, ou porque conhecem, querem, mas não estão autorizados. Okay? É uma relação do dia a dia. Okay? Porém, o que sobretudo se deve evitar são as perguntas feitas com o fim de lhes pôr à prova a perspicácia. Olha o detalhe. Quando estamos a ler isto, o que é que a gente pensa? Allan Kardec está a dizer, então não faça perguntas para perceber da sua perspicácia, do seu entendimento e por aí fora. Ele não está a dizer para não fazermos perguntas para verificar da seriedade do espírito. Perspicácia, eu estou a testar a sua inteligência. E isto, gente, não é preciso, não. É até deselegante e deseducado. Mas se eu não estou a ver o meu interlocutor, eu quero saber quem ele é. Eu estou ao telefone, hoje na internet é uma maravilha, não é? A gente diz o que quer, quem é, aumenta o nosso tamanho, somos lindos, né? E não aparecemos. Está tudo escrito. É assim que se engana. Enganamos volta e meia uns aos outros, né? Isso que é um desequilíbrio. Ora, acontece a mesma coisa na mediunidade. O espírito está a manifestar-se, mas eu não estou a vê-lo. Até o próprio médium pode ser enganado. Se for um médium, por exemplo, que esteja mais interessado na forma, para além de ser mais assustadiço, ficar com mais medo quando as coisas não forem tão positivas, ou tão aparentemente controladas, se for mais vinculado à forma, pode ser enganado. Mas se for já um médium que estudou, entregou-se às boas emoções, educou-as e por aí fora, os sentimentos dos espíritos, as suas emoções, numa palavra, a sua vibração energética, é identificável como algo suave, elevado ou não. Ora, então, como corremos o risco do próprio médium estar enganado, ou ser enganado, nós ainda mais, porque nós não estamos a vê-lo. Então, nós temos que fazer perguntas. É nossa obrigação fazê-lo. A não ser que a mensagem seja uma mensagem direta, objetiva, em que está a passar a mensagem e depois nós avaliamos a mensagem. Isso é diferente. Mas num contacto, num diálogo com os espíritos, é necessário que coloquemos à prova não a perspicácia, mas o caráter. Sabe a diferença? Então, não confundir aqui e dizer, não se pode pôr o espírito em teste. Em teste do quê? Do caráter, sim, porque é o que nos interessa na relação. Agora, eu estar a verificar se a pessoa é mais inteligente aqui ou lá, através de um telefonema, né? Eu estou a usar um mecanismo pouco elegante, vou dizer assim. Né? Ora, então, quando uma coisa existe, dizem, eles a devem saber. Outro grande engano da nossa parte. Que no meio espírita, cada vez mais se fala nisto, porque até quando conhecemos a doutrina espírita, almas nobres foram desenvolvendo, lutando muito. Não é fácil colocar numa sociedade um conceito tão libertador e fugindo do status quo. Isso é conhecido na história, toda vez que se faz uma coisa diferente. Mas olha o detalhe. Mesmo no início da doutrina espírita, lembra que eu falei da criança, né? Ver um balão quer brincar, né? Nós também fizemos a mesma coisa. Muitos de nós, a maioria de nós, é a lei de Pareto, né? 20-80, né? Nós, os 80%, achamos alguma coisa engraçada para pensar no assunto. E o que acontecia, né, é que nós tínhamos a ideia de que os espíritos sabiam tudo. Era isto que acontecia connosco. Nós achávamos que os espíritos sabiam tudo. Hoje já sabemos o que é que os espíritos sabem. O que é que os espíritos sabem? Não vou perguntar para a Sara. António, o que é que os espíritos sabem? O António vai ser meu assistente. Já viram que eu falo muitas vezes com o António? Deixa começar a pagar. Sim, tudo bem. Combinado. Desculpa. O que é que os espíritos... O que é que os espíritos sabem? Por exemplo, eu sou um espírito, eu desencarno. O que é que eu sei? O conhecimento que leva, o conhecimento que à partida vou pôr em prática. Se eu estiver ligado, no caso concreto, como dizias, a um grupo mediúnico, fazendo parte do grupo,
acabamos por ter uma forma diferente na entrega, no conhecimento, exatamente que nos vai beneficiar o dia que possamos, quando partirmos e estivermos nessa condição. Ok? Então, quando eu desencarno, até não programei para desencarnar agora, não se preocupem, está bem? Só dá trabalho, não é? Então, em boa verdade, o que é que eu sei quando eu desencarno? O que sei agora. É isto. Tudo que eu estudar vai agregar. Vou levar material, dinheiro, terrenos, casas. Não? Vai ficar? Então o que é que eu vou levar? Aquilo que eu sei. Conhecimento, o que eu sou. Né? Isso é o que eu vou levar. Detalhe interessante. A partir desta premissa, os espíritos só sabem o que sabem. Não é porque nós desencarnamos que nós passamos a saber mais. O detalhe é que nós desencarnamos e vamos até desta própria reencarnação recordando algumas coisas que para muitos de nós estão arquivadas ou esquecidas. Mas a espiritualidade nos explica que nós não esquecemos nada. Bom, basta ver as terapias por hipnose, que nós recordamos coisas que estão lá no fundo e dizemos que não nos lembramos, mas elas estão lá arquivadas. Okay? É como um computador mais velhinho, né? Que hoje há uns sistemas para ir buscar. E depois, quando desencarnamos, isso é para vocês irem treinando, tá bem? Quando desencarnarmos, vamos ter a consciência plena do momento, do que nós somos e os valores e a proximidade. Vamos começar a recordar num filme e vir as memórias ao de cima desta encarnação. E conforme o tempo vai passando, as memórias das outras encarnações vêm subindo. Okay? E nós vamos ganhando aquela amplitude de conhecimento e de experiências. Tudo bem? Ou seja, nenhum espírito conhece aquilo que ainda não viu ou não trabalhou ou estudou para conhecer. Então os espíritos não sabem tudo. E isto é um engano muito comum de procurar fazer consultas, seja como for, e colocar a pergunta de forma a que a pessoa responda, mesmo que ela não saiba. O que vai acontecer? Mistificação. Vai acontecer uma mistificação. O espírito vai dizer uma coisa que eu quero ouvir. E eu vou ficar muito contente. O que é que mais nos agrada? É ouvir o que nós desejamos. É assim que muitas das vezes nós acabamos por nos enganar. Então, quando uma coisa existe, dizem as pessoas de uma forma geral, eles a devem saber. Não. Os espíritos sabem aquilo que conhecem. Nós somos assim. E a espiritualidade é igual. Ora, precisamente porque conheceis a coisa, nós, ou porque tendes os meios de verificá-la, é que eles não se dão ao trabalho de responder. Perspicácia. Eu estou a testar a perspicácia, mas eu já sei o que devo fazer, qual é a situação. Eu estou a perguntar só para apanhar-lhe aqui a perspicácia, saber se ele sabe. Os espíritos não gostam. Não gostam. Por quê? Estão a verificar que nós não estamos a ser honestos e a aproveitar a oportunidade de um diálogo. Somos meio que mistificadores ao contrário. Tudo bem? Então, seriedade no processo. É isso que se pretende. Ele continua. Essa suspeita, que nós estamos a testá-los, né, nesse conhecimento, os agasta e nada se obtém de satisfatório. Não temos todos os dias exemplos disso entre nós, criaturas humanas? Olha como é que relaciona a nossa relação com a espiritualidade ao nosso dia a dia. Homens superiores, conscientes do seu valor, gostariam de responder a todas as perguntas tolas que objetivassem submetê-los a um exame, como se tratassem de estudantes? Não. Se a pessoa é séria e quer apresentar um trabalho sério, por que vai estar a perder tempo com questiúnculas menores de teste? Vai para o tema. E observando o tema, nós descobrimos o caráter e a profundidade do conhecimento. Tudo bem? Então, respeito pelos espíritos, como devemos ter respeito entre nós. Tudo bem? Eu não sei se vocês sabem, esta sala tem pelo menos e garantidamente 50 espíritos. Garanto-vos, esta sala tem pelo menos 50 espíritos. Tem mais um? 51? Contando todos. É isso que eu estou a contar. E tem 51. Pois. Então, já contou 51? Não é, velho? Vou ter que contar. Ok. Isso já é uma mediunidade de matemático. Vou lá, Júlio. Então, pelo menos 51 espíritos nós estamos cá. Né? Tudo bem? E se nós queremos seriedade para com os espíritos, nós também somos espíritos, queremos ser sérios, também queremos para esse tratamento para nós. Olha o detalhe. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso.
Allan Kardec a pensar a doutrina espírita, a pensar em nós. Como é que eu vou transmitir-lhes esta informação? Que informação é importante? Ele diz assim: o desejo de fazer-se de tal ou tal pessoa um adepto não constitui, adepto da doutrina espírita, não constitui para os espíritos motivo de atenderem a uma vã curiosidade. Uau! Allan Kardec entra no pensamento dos espíritos, na relação, e diz assim, e descobre que o espírito não vai responder coisas que não tenham interesse só para nos tornar adeptos da doutrina espírita. Ou seja, dizerem o que nós queremos ouvir. Por quê? Eles sabem que a convicção virá cedo ou tarde e os meios que empregam para produzi-la nem sempre são os que supomos melhores. Ou seja, o espírito a olhar com maturidade, ele não tem ansiedade para nos tornar espíritas. Não tem ansiedade para que nós abracemos os conceitos espíritas. Nós muitas vezes queremos testes. Eu vou adentrar a doutrina espírita se eu falar com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, seja como for. Se o espírito que se comunica provar que é realmente ele, aí sim, aí eu vou passar a acreditar. Os espíritos, a espiritualidade, sabe que cada um de nós, no seu momento, vai despertar. Porque o chamamento é emocional, é a lei do progresso. Isto que estamos aqui a falar não vale só para nós. Vale para a humanidade inteira, independentemente do nosso credo, da nossa religião. A espiritualidade é uma verdade. Cada um de nós vem com um projeto de vida. Nós reencarnamos com uma força, com uma dinâmica para atender a esse projeto. E às vezes desviamos, ou muitas vezes, até para não dizer a maioria delas. Mas faz parte do progresso. Então nós achando-nos, normalmente, que somos a última cereja, né? Não, o que é? A última bolacha do pacote, né? É isso. Cereja no bolo, né? Sou a última bolacha do pacote, né? Eu que sou o máximo, e os espíritos vão fazer de tudo para me levar para aqui ou para lá. Não. A vida já nos está a levar para lá. E se não for nesta encarnação, é na outra. Se não for na outra, é na outra. O processo de evolução, ele é infinito. Então os espíritos não estão preocupados, né, a atender uma vã curiosidade nossa só para que nós tenhamos uma prova. Muitas vezes, o amor que se vê, por exemplo, psicografias de Francisco Cândido Xavier, em que ele trazia as mensagens dos filhos para as mães, para os pais, dos familiares que partiram, é um trabalho constante, é sempre motivador. Mas acham, porventura, que todas as pessoas que receberam mensagem verdadeiramente se modificaram na sua relação com a espiritualidade? Eu acho que com Chico a maior parte sim. Que é difícil, porque não é só a mensagem, é o todo. Mas muitos de nós conhecemos coisas da espiritualidade e continuamos a negá-las. Porque é do nosso caráter ainda, querer que as coisas nos atendam. Porque Jesus foi muito claro ao longo da sua vida. Eu vim para servir. Para servir. Ele diz até, o Filho do Homem, ou seja, ele enquanto encarnado, vim para servir. E nós ainda queremos ser servidos, até pela espiritualidade que não vemos. Tudo bem? Pode ser? Tranquilos? Todos temos um projeto de vida? Quem é que não tem? Já agora levanta a mão. Mesmo que não saibamos, nós temos. Questão de buscar. Vamos lá. E Allan Kardec continua. Não se segue daí que os espíritos não se possam, dos espíritos não se possam obter úteis esclarecimentos e, sobretudo, bons conselhos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem conforme os conhecimentos que possuem. Olha que detalhe, né? Outra vez, a referência. Mais ou menos bem, de acordo com os conhecimentos que possuem, o interesse que nos têm, a afeição que nos dedicam e, finalmente, o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos ou consultamos. Tudo bem? Sabe que às vezes nós estamos a pedir coisas e não pensamos na consequência? Mas mesmo muitas vezes, até uma comunicação com o familiar. Até uma comunicação com o familiar. Por quê? Porque a nossa vida vai precisar mudar a partir dali. E nem sempre nós estamos dispostos à mudança. Atendemos a uma curiosidade, um interesse meramente emocional ali da hora, de fantasia, mas depois a coisa não nos transforma. E aí a nossa responsabilidade aumenta. Se, entretanto, os inquirimos unicamente porque os julgamos mais capazes do que outros de nos esclarecerem melhor sobre as coisas deste mundo, claro é que não nos poderão dispensar grande simpatia. Ou seja, se os inquirimos unicamente porque achamos que eles sabem mais do que os outros,
seja, não fizemos o nosso esforço, não verificamos, não pesquisamos, não fizemos a nossa parte. Fomos lá, eles sabem mais do que nós. Isto não é positivo. Nós temos que fazer primeiro a nossa parte. E os benfeitores reconhecem isso, porque eles não estão para nos substituir. Nesse caso, curtas serão suas aparições e muitas vezes, conforme o grau da imperfeição de que ainda se ressintam, manifestarão um mau humor por terem sido inutilmente incomodados. Isto é mais ou menos assim. O espírito superior, mesmo reconhecendo a nossa puerilidade na relação com eles não se agastam. Por quê? Porque eles amam, nos compreendem. O exemplo mais prático é o da criança que nos vem mostrar um desenho todo rabiscado. Não é? Umas corzinhas aqui, outra lá. E a gente adora. A gente diz, uou, não é? Que bonito, que belo. Porque nós não estamos a olhar o resultado do desenho. Nós estamos a olhar o esforço da criança em fazer o seu melhor e mostrar-nos. É assim que nos vem a espiritualidade superior. Mas estes espíritos dessa natureza, mais do nosso plano, dizem, não me perturbe com isto. Isto não é nada. Percebe a ideia? Simples assim. Então, quanto mais evoluído, quanto mais sensível for o espírito, ele não se agasta com estas nossas questões. Mas se for um do nosso patamar, pode ficar aborrecido. Okay? E aí vai nos atender com mau humor. E vamos dizer, estamos diante de um espírito difícil. Não, é um espírito como nós. Tudo bem? Ou nós estamos sempre de bom humor? Não, volta e meia as coisas não estão ocorrendo como a gente quer, é normal. Agora o que a gente faz é mais rapidamente sair desse estado. Por quê? Porque eu sei que para além do meu estado eu influencio outros. E aí eu devo fazer o esforço para melhorar. Tudo bem? E os espíritos superiores nem precisam fazer o esforço, mas já estão lá, nesse patamar. Então, forma, lembra-se, organização e depois o conteúdo, seriedade, o objetivo com que se faz as coisas. Depois, já no item 287, pensam algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos, sem provocar esse ensino. Você não tem que perguntar nada, eles é que dizem. É um erro. Os espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas de alto alcance e que errôneo seria desprezar-se. Porque uma coisa é o que os espíritos trazem de uma forma geral e outra coisa é o interesse sério, condigno, de nós queremos melhorar algumas coisas e pedir-lhes o auxílio ou a orientação geral. Se nós dissermos assim, olha, acha que amanhã eu devo ir para a esquerda? Eu devo fazer isto, aquilo, outro? O espírito vai dizer, peraí, você já estudou, já fez a sua parte, já consultou os seus pares encarnados, se já a vida está a andar ou você quer se desligar do mundo e só beneficiar? Né? Então, o que acontece é que os espíritos não vêm para esse tipo de questões quando transmitem as mensagens gerais, mas podem perfeitamente ser até inquiridos sobre a própria mensagem. Olha, o nosso benfeitor diz aqui que o trabalho merece o alargamento e por aí fora. O que tem pensado do nosso esforço, se é que ele existe, para a melhoria das condições para fazer esse trabalho? Meus amigos, é preciso agora, neste momento, pensar mais nesta situação, estamos a verificar esta dificuldade ou aquela outra, pedimos uma orientação séria, em que estamos a pedir um ponto de vista superior que não conseguimos ter. Tudo bem? Até aqui estamos numa sala medíocre. Repare que nós estamos a falar com espíritos assim, normalmente. Ninguém estranha. Para nós é normal. Já viram? Se falarem isto lá fora, correm o risco de serem internados. Vou já avisar. Porque o Casimiro falou isso, era normal. Não. É normal para nós. Mas explicações há que frequentemente se teriam de esperar longo tempo, se não fossem solicitadas. Sem as questões que propusemos, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns ainda estariam por fazer-se, ou pelo menos muito incompletos e sem solução, uma imensidade de problemas de grande importância. O objetivo era para fazer o livro dos Médiuns, o Evangelho inclusive, por aí fora, perguntas. Né? O Evangelho menos, porque as mensagens são mais gerais. Então percebem que há um trabalho nessa comunicação e nessas perguntas. As questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade do ponto de vista da instrução, quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. Ou seja, bom senso. Ou seja, estou a tratar deste assunto, não vou estar a divergir para outros e por aí fora, senão nunca mais termina o processo. Tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores, que mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica,
por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Não é? Ou seja, é interessante perceber que nós temos espíritos mistificadores. O que é um espírito mistificador? Já agora. Toma o lugar do outro. Toma o lugar do outro. Eu só queria começar com isto. O espírito é uma pessoa. Pensem sempre nisto. Quando eu estou pensando em espírito, se eu pensar num lençol esvoaçante, numa inteligência sem forma, parece tudo assim muito estranho. Mas se eu pensar, é uma pessoa que tem interesses escusos, muito particularistas, de vaidade, de interesse próprio, sentir o centro das atenções e ser dominador. Mas o espírito é uma pessoa. E os mesmos defeitos de caráter que nós encontramos em nós e no nosso meio, a espiritualidade é igual. Não é diferente. Como as virtudes também. Tudo bem? Então, é necessário fazer e colocar as perguntas de forma séria, porque aí teremos dois níveis de proteção. Tanto os que vêm, porque o assunto é sério, como também as respostas. Todas as indicações serão positivas, no sentido de haver este equilíbrio, mas aproveita-se para, se tiver algum espírito mistificador, ele ser logo identificado. Olha o detalhe. Quando nós estamos numa reunião mediúnica e detectamos um espírito mistificador, o que acham que é ideal fazer? Expulsá-lo? Falar, dar-lhe um recado sobre o seu comportamento? Não, é acolhê-lo. Porque quando eu tenho esse tipo de comportamento, eu estou em sofrimento. Eu não sou um ser integral. Eu não percebo que eu sou filho de Deus. Eu estou a buscar numa fantasia o meu bem-estar. E aí a pessoa sofre, só que ela não sabe. Então, quer para um espírito em sofrimento, porque morreu num incêndio, porque não conseguiu perdoar, está cheio de dores, até um mistificador que aparentemente tem lucidez, o trabalho é um trabalho de amor, de auxílio e de acompanhamento. A forma de comunicar é diferente. Um que vem doente, hospital, médico, vamos aqui auxiliar. Né? O que vem nessa condição, falar de igual para igual, com respeito, mas sempre no objetivo claro de auxiliar aquele nosso irmão. Por que nosso irmão? Para que ele saia daquela senda e desperte. Vamos conseguir na primeira? Sim ou não? Depende dele. Mas garanto-vos uma coisa, se ele já veio, é porque ele teve autorização para vir e está em condições de ser atendido. Tudo bem? Olha que interessante. Não há aqui aquela ideia de espírito mau. É muito comum. Casimiro, eu tenho um espírito mau que me persegue. Como é que eu faço para expulsá-lo? Amando. Se melhorando. Né? Gente, fixem isto. Por amor de Deus. Os espíritos influenciam-nos? Sim. Ademais, são eles que nos dirigem. Espera aí. Nós já falamos aqui várias vezes. Nós somos o quê? Peraí. Se nós somos espíritos, nós podemos influenciar os outros. Desencarnados ou encarnados, não importa. Então o espírito, ele quer me fazer mal e prejudicar. Mas eu posso, amando, nos melhorando, auxiliar na libertação da pessoa. Ah, mas é um espírito endurecido, está há muito tempo, eu não sei os vínculos que tenho, o que é que eu fiz durante muito tempo, e às vezes quero resolver as coisas em 2 minutos. Dá trabalho, gente. Está bem? Então, é maravilhoso que tenhamos essa perspectiva de que, quando se fala em espírito mau, não é permanente, não é um espírito que vai continuar sempre mau. Ele está naquela condição porque está equivocado, como nós estamos equivocados em outras coisas. Tudo bem? O amor vem sempre. Okay? Nós já não queremos expulsar espíritos, fazer exorcismo, não queremos fazer nada disso. Queremos é nos melhorarmos, amando, para auxiliar quem está conosco. Em boa verdade, não é isso que nós devemos fazer dentro do nosso lar. Na nossa casa. Na nossa profissão. Não é? No trânsito. O trânsito é maravilhoso, não é? Nós amamos toda a gente, não é? Até quando nos ofendem. Sabe que nós nunca nos enganamos nas manobras, certo? São sempre os outros. Não é? Eu, pelo menos, tenho essa percepção, claro. Então, o amor é uma questão de despertamento. Não é? Aonde é que eu o aplico? Muitas vezes estamos distraídos. Então, é interessante, né? Esta é uma vantagem, ter esta solidez. Os espíritos superiores, como nada têm que temer de semelhante questionário, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Se eu começar a questionar um espírito, olha, mas o
senhor ou senhora, irmão, minha irmã, seja como for, disse isto, mas eu estou com dúvida. Ah, você não está a perceber nada. Já está tudo dito. Se o Espírito mantiver uma linha de esclarecimento, ele vai procurar outra forma de explicar o mesmo assunto. Porque eu não estou a entender. Acham que isso acontece? É comum. É comum. Acontece muitas vezes. Agora não há que ter receio, porque é um espírito. Não é um espírito. É um espírito. É uma pessoa como nós. Okay? Reparar que isso já foi dito lá nas evocações, né? Fazê-lo com respeito, não é com desdém, com respeito. O respeito implica humildade. A humildade implica que eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. O que implica que o outro, sendo filho de Deus, no mesmo processo, ele também não é melhor do que eu, nem é pior do que eu. A humildade permite esta ligação, esta serenidade e tranquilidade. Então, com os espíritos, a comunicação é esta, né? Então, são os primeiros a agradecer que nós sejamos sérios na nossa proposta. Sérios não significa mal educados, né? Ok? Respeito. Os outros, ali os espíritos elevados, agora são os outros. Os outros, ao contrário, receando ter que se haver com antagonistas mais fortes, cuidadosamente as evitam. Por isso mesmo, em geral, recomendam aos médiuns que eles desejam dominar e aos quais querem impor suas utopias, se abstenham de toda a controvérsia a propósito dos seus ensinos. Diz, pois, é fácil. Já falamos isso algumas vezes. O Espírito diz assim para o médium, e eu não estou a ouvir, né, que eu não sou médium ostensivo. Diz assim para o médium, olha, ninguém vai te entender. O programa é este, mas você vai ser atacado de todos os lados. Mas eu e você, nós nos entendemos. Você é uma alma boa, e, portanto, você vai se elevar. Ok? A partir daí começa um processo de fascinação. Para mexer com a minha vaidade. Ah, mas o Espírito não pode dizer, as pessoas não te vão compreender? Pode. E se ele o disser, logo a seguir ele diz, não te vão compreender. Mantenha-se firme na oração, nos seus bons propósitos. Francisco Xavier, o orientador desta casa, tinha uma máxima que era a obediência. Ele dizia, não contraria a lei, ou seja, as regras, continue firme no bom propósito e tudo ocorrerá a seu tempo. O que acontece quando há a mistificação, ele diz, vamos continuar a fazer e não dê ouvidos aos outros. Ou seja, inverta o propósito de um trabalho de grupo e fique isolado. O Espírito isola-nos e nós, como médiuns, acabamos por entrar numa perturbação muito difícil de sair. Mas vamos sair. Okay? Tudo bem? Então, eles gostam de impor estas utopias e por isso querem isolar os médiuns. E, às vezes, o próprio dialogador, que também pode cair nesse engano, através dos elogios e por aí fora. Quem haja compreendido bem o que até aqui temos dito nesta obra, já pode fazer ideia do círculo em que convém se encerrem as perguntas a serem dirigidas aos espíritos. Tratou do assunto, agora vamos meditar sobre o assunto. Não adianta querer saber sobre o fundamento da existência ampla e depois querer todas as soluções em 15, 20 minutos ou uma hora de reunião. Tratou um assunto, sério e avança. Okay? Todavia, para maior segurança, inserimos abaixo as respostas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre que as pessoas pouco experientes se mostram, em geral, dispostas a interrogá-los. Ora, o que vai acontecer? O próximo capítulo, aliás, o próximo item, vai falar das perguntas. Tudo bem? Okay? Mas nós temos aqui uma fase, que é questionamento. Estejam à vontade para me responder a isto. Estamos a trabalhar, não é? Aliás, espera aí, deixa eu fazer aqui uma questão. Estou a dizer, esta compreensão estrutura a forma como percepciono a vida fora do corpo? A compreensão deste tema ajuda-me a perceber essa relação, como é que é do lado de lá, como é que eu me relaciono? Ajuda? Essa é a primeira pergunta que tenho que fazer. Mas antes tenho, eu compreendi o que foi dito hoje? Foi fácil? Simples, não é? Não foi nada especial. Agora, em que isto muda a minha vida? Eu fui a uma sala mediúnica, falei com os espíritos e tal, percebi a organização. O que é que pode mudar? Medo. Perde o medo, boa. Muito bem. Se eu compreendo isto, não há que ter medo. Ok? Boa. Seja à vontade. Hoje é domingo. Eu sei que vocês ainda vão à Feira do Livro, por aí fora. A mistificação das nossas crenças, né? Às vezes a gente cria muitas fantasias também com relação
Até que se vê em filme, tudo, né? Com esse relacionamento com os espíritos. E são realmente, como são todos espíritos, né, pelo fato de desencarnar, que se tornaram puros e mais sábios. Ok. Desmistifica, então, é o termo. Por aí. É verdade, é. É um fato. É sim, senhor. O que mais é que se pode... Atenção, isto não é uma pergunta aberta. Ao contrário do que estamos ali a proposta. É aberta, é para a reflexão. Não é? Ok, eu sei estas coisas, não é? Desmistifica, ajuda-me a perder o medo. O que mais pode acontecer? O ajuste moral da conduta. Em consequência. Em consequência. Ok. A reflexão do que o assunto que é abordado pode trazer para a vida. Ok. Consequência moral. Ok. Mais alguma? À vontade, um de cada vez. Mas é isto. É este somatório. O que é que nós viemos fazer nesta manhã? Foi justamente isto. Buscar instrumentos que nos tragam o mapa da espiritualidade. A partir do momento, e isto é uma questão emocional, a partir do momento que eu consigo perceber que não são dois mundos, nós vamos continuar a usar os termos para ser fácil o entendimento, mas eles não são precisos. Ou seja, nós não temos dois mundos, o espiritual e o carnal. Em boa verdade, não temos. Como também, se eu disser assim, eu tenho um corpo espiritual e um corpo físico. Depende do que eu entendo por corpo físico. Mas eu não vou ser o purista que vou dizer, não pode dizer corpo físico, porque o espiritual também é físico, também é matéria. Mas para que nos entendamos, utilizamos essa terminologia. Tudo bem? Então, dentro desta lógica, nós conhecemos estas coisas e vamos nos apercebendo que não há dois mundos. Ele é um só. Ele é um só. Só que nós estamos a agregar matéria. Nós conseguimos adensar, através do nosso magnetismo e organização perispiritual do nosso corpo espiritual, agregar matéria e colocá-la aqui. Se nós não tivéssemos esse magnetismo, as nossas células iam embora. Esfumavam-se. Basta que, por exemplo, esta mesa, cuja distância entre os seus átomos, né, está delimitada ou colocada pelo seu magnetismo, nenhum átomo se encosta. Isso é que é engraçado. Então, vocês veem a mesa aí ao fundo, é a mesma, tá bem? Pode ser até a cadeira. Né? O que é curioso? É que isto aqui, no fundo, é uma agregação de átomos ou moléculas, se quisermos, né, mais compostas. O que acontece? Eles têm uma distância. Tem um caráter energético. E dá, então, esta coloração, esta construção. Mas se eles se afastassem um pouquinho, um mínimo, para o dobro, nós já não veríamos a mesa. E com um detalhe, a mesa ali estaria. Só que ela teria outra dimensão. Mas eu já não vejo. Por quê? Porque a minha capacidade de ver a densidade é esta. Ora, então o que eu começo a pensar? Não há dois mundos. A única diferença é mesmo esta, que eu estou a agregar com esta densidade. Porque os espíritos estão e nos acompanham na nossa casa, na rua, aqui. Meu familiar partiu e eu não sei se ele está bem. E aqui a gente começa a trabalhar. Peraí, meu familiar partiu, ele morreu. Eu tenho dúvidas se acabou o processo dele? Não, eu sei que continua. O meu familiar está vivo. Mas ele pensa, ele sente. Ele tem dores, se tiver, tem. Ele tem alegrias, tem. Então eu começo a mudar a minha forma de vida, porque eu percebo que eu estou mergulhado na carne, na terra, para exercer ou trabalhar um projeto de desenvolvimento para que eu me melhore. É só isto. Não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico. Mas eu não posso ganhar dinheiro. Posso. E fazendo disso instrumentos para melhorar o meio onde estou. Sim, senhor, todo trabalho é produtivo. Jesus disse-nos assim, mesmo nas injustiças, granjeai amigos. Ou seja, a gente vê que a coisa pode não ser muito boa. Mas o que eu posso fazer com aquilo? Esse é o grande exercício. Só que já não precisamos ter medo das coisas da espiritualidade. Precisamos ter respeito. Respeito. Mudar a palavra. Medo para respeito. Então eu começo a ter essa noção. Certo? Até aqui tudo bem? Sim. O que é que nos disse? Estamos a falar de perguntas, não estamos? Certo? Há uma pergunta que me vem à mente cada vez que a gente faz isto. Aqui estava-se a interrogar espíritos.
Mas há um momento épico na nossa vida, em termos de filosofia e prática, em que Paulo está, na altura, é a questão do nome, se era Saulo, se Paulo se mudou, dizem que sim, dizem que não, mas Saulo vê Jesus na estrada que vai levar a Damasco e ele reconhece a sua falha. A força moral de Jesus era tanta que ele não precisou se explicar muito. Olha, você fez isso. Não. Ele só... Saulo pergunta, quem sois? Ele diz, eu sou o Cristo a quem tu persegues. Quando Paulo rememora em espírito o seu projeto de vida, ele deixa cair aquelas escamas do orgulho e da vaidade e reconhece o seu engano, ele faz, logo a seguir, uma pergunta a Jesus. E essa pergunta marca a história do próprio cristianismo, da mensagem do Cristo. Senhor, o que quereis que eu faça? E Jesus diz assim, vai, toma a estrada, vai a Damasco, procuras Ananias e ele te dirá o que fazer. Paulo não colocou uma série de questões e de premissas para poder atender. Ele perguntou, o que quereis que eu faça? E ele faz. E aqui eu queria fazer um paralelo. Porque Paulo vai para Damasco sem saber o que vai fazer. Ele vai perguntar qual será a sua orientação. Porque Jesus não diz, vai fazer isto, aquilo, outro. Procura Ananias. Ou seja, vais usar do conhecimento terreno, de pessoas terrenas, qual vai ser o teu caminho. Depois, vai lhe colocar junto àquele que ele seria o algoz. Ou seja, a sua futura vítima é que o vai atender. Porque ele foi para Damasco para tirar a vida a Ananias, colocá-lo de uma maneira... E não deveria ser muito boa a forma com que ele o queria fazer. O seu ódio cegava-o. Então Jesus coloca-o diante de uma situação muito curiosa. Ele vai se confrontar na cidade com a pessoa que ele ia vitimizar. Tudo bem até aqui? Agora, quando nós estamos na espiritualidade, relembrando que o mundo não é diferente, mas a terminologia é esta para ser mais fácil, quando nós estamos na espiritualidade, nós estamos a vir para a Terra e a perguntar aos benfeitores, olha, o que é melhor para a minha encarnação? O que vocês querem que eu faça que seja melhor para mim? E eles dizem, olha, vai para aqui, o projeto é este e por aí fora. Paulo também tinha um projeto. Damasco, né? Perguntar para Ananias. Então nós chegamos à Terra e vamos nos confrontar com o quê? Com os desafios maiores da nossa vida. Então, quando estamos aqui hoje, a nossa pergunta, e aliás, os nossos óbices, dificuldades que queremos colocar no caminho, devem desaparecer, para atendermos a um chamamento interior. Meu marido é difícil, minha esposa é difícil, os meus filhos são problema. Não, meus filhos são oportunidade. A relação é uma oportunidade. O que é que eu estou a entregar nessa estrada de Damasco? Quando cheguei à cidade, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a querer impor o meu ponto de vista? Ou eu estou a perceber e vou servir e ajudar, como depois Ananias acabou por orientar Paulo? Então a lógica aqui não é nós fazermos perguntas de retórica e ficarmos muitas vezes a colocar dúvidas pelo caminho. É assumir que todos nós temos um projeto, que fomos orientados pelo Cristo, através dos nossos guias, benfeitores, que estão a guardar por nós. Nós vamos voltar para lá, todos nós. E vimos com esse projeto. E hoje onde é que estamos? Estamos em Damasco. Onde está? Estamos em Damasco. Não. Podemos estar na estrada ainda. Não, nós já encarnamos. Nós já estamos em Damasco. Nós estamos em Damasco. E estamos diante de quem? De Ananias. Ou seja, seria um desafeto para a nossa melhoria. Então é maravilhoso perceber que estas perguntas que Allan Kardec vai nos ensinando a fazer são as mesmas que nós fazemos para nós, para aplicar no nosso dia a dia, para que as coisas corram bem. É esta liberdade, esta estrutura de conhecimento. E eu quando olho para isto e vejo Paulo intimorato a vencer todas as dificuldades, eu também posso admitir, sem problema nenhum, que é certo, eu não sou Paulo. Paulo foi agredido, passou fome, passou doenças, enfrentou todas as lutas à volta. E ele, quando era
vilipendiado, quando ele era surrado, ele saía com um sorriso. Porque ele foi a Damasco. Ele sabia que era o trabalho dele. E ele mexia com a consciência das pessoas. Então ele não estava feliz porque tinha tido um problema. Ele estava feliz porque ele tinha alcançado o objetivo. Ele tinha mexido com a consciência dos outros, despertado o lado do inconformismo. As pessoas, não tendo calma, acabavam por ser agressivas porque estava nelas. Então é uma consciência. Ou seja, nos meus desafios na vida, eu preciso ter consciência por que as coisas acontecem. E saber em que posição é que eu me coloco diante destas situações. Esse é o trabalho. Tudo bem? Então, para a próxima semana, vamos falar sobre as perguntas em si. Está bem? Nós, ou quem cá estiver. Esse vai ser o estudo para a próxima semana. Eu vos disse que vocês iam procurar a biblioteca. Certo? Não disse? E vão. Né? Não precisa ser hoje, está bem? Se faz uma filologia, não dá. Que perguntas é que as pessoas menos conhecedoras fizeram aos espíritos? Tudo bem? É o desafio. É estudar. Está bem? Alguma questão? Não? Então vamos encerrar, está bem? Vamos unir os nossos pensamentos. Com esta perspectiva que nos preenche a alma e termos estado a falar sobre coisas da espiritualidade sem qualquer receio, com o objetivo claro, verdadeiro, de apreender conceitos. Libertando-nos dos medos, sentindo-nos pacificados e sem receio das decisões a serem tomadas. E isso agradecemos. Agradecemos a Jesus, a Allan Kardec pelo trabalho, a espiritualidade que se utilizou de vários companheiros nossos de jornada através da mediunidade, a quem agradecemos também, porque funcionaram e funcionam como mensageiros, trazendo-nos uma realidade espiritual. Jesus andou entre nós, foi aos mercados, foi às estradas, foi às aldeias. E Ele continua. A sua presença é como um sol. Irradia-se. E está como se estivesse em todos os lugares. É um sol. Mas a sua luz nos ilumina a todos. Então Jesus continua a andar pelas aldeias, pelos lares. Mestre querido, nesta manhã nós te rogamos para aquilo que as nossas emoções produzissem de bom, servissem para auxiliar outros companheiros nossos. E neste instante nós te rogamos pela representação que temos de nossos lares. Rogamos-te, Jesus, para que tudo aquilo que esteja sob nossos interesses imediatos, o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa saúde, este instrumento que é o nosso corpo, daqueles que amamos, recebam, por nossa vontade, por Tua presença, a luz que proporciona saúde e paz, que higieniza nossos lares.
Assim nos sentimos fortalecidos pelos nossos compromissos. E aceita, Jesus, a nossa rogativa. Por todos aqueles que não se simpatizam conosco. Porque provavelmente não encontraram ainda a luz que estamos a descobrir. São nossos irmãos. E rogamos-te, Jesus, por todos aqueles que não conhecemos, por esta família humana, por todo este planeta, que mesmo com suas dificuldades, vai despertando. Porque o teu projeto, Jesus, é de luz. Muitas vezes reconhecemos que as dores nos tocam, que a compaixão vai surgindo em nosso coração e nossa mente, o que nos faz bem, porque reconhecemos-nos como irmãos. Quando pedimos por nós, é para que sejamos melhores e sirvamos com mais segurança, com mais qualidade, para que não venhamos nós a cair nos enganos. Fortalecidos, desejamos servir em teu nome. Agradecidos também por nos proporcionares momentos de estudo, de paz. Sentimos a presença dos teus benfeitores ao nosso lado, a envolver-nos na paz. Os nossos irmãos libertos do corpo físico que aqui vieram nesta manhã, sintam o abraço de todos nós, o respeito pela mudança necessária, o auxílio para o tratamento e a nossa gratidão pelo testemunho. Sabei, queridos irmãos, que com Jesus, que nos ligamos todos neste momento, a quem nos ligamos neste momento, todos somos beneficiados. Nenhum de nós conhece mais ou menos do que aquilo que investimos em nossas próprias vidas. E se dificuldades temos, amparo maior ainda nos assiste. Por isso encerramos a tarefa desta manhã na plena convicção de que a vitória do bem e do amor encontrará sempre em nossos corações guarida. E tu nos dissestes, Mestre, estais fadados a seres felizes. E nós sabemos que essa é uma realidade. Muito obrigado, Jesus.